Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Os irmãos, nessa oportunidade nós vamos falar sobre o sábado e o milênio de Cristo. Qual a relação profética que há entre o sábado do sétimo dia, o sábado da criação e o milênio? Eu chamo vocês para lermos a Bíblia Sagrada em Gênesis, capítulo 2. O que diz aqui? Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Ora, eu quero explicar aqui para vocês que, de acordo com a tradição judaica e a tradição cristã, há uma relação entre o sábado e o reino messiânico. Isto é um fato tanto para os judeus como para os cristãos. Ok, meus irmãos? Mas aqui eu quero abordar mais a questão cristã. Bom, para os cristãos, desde os pais da igreja, que eles veem não somente aqui um sentido literal no que eu acabei de ler em Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3. Bom, o que nós temos de literal aqui é que Deus criou todas as coisas no sexto dia e no sétimo ele descansou. Ele terminou toda a sua obra no sétimo dia. Pois bem, de acordo com a teologia cristã, aqui nós temos uma sombra. Ou seja, o sábado do sétimo dia este que é um dia sagrado para os judeus, ele aponta para um outro descanso. Bom, na teologia cristã, o sábado do sétimo dia, ele foi dado para os judeus como uma sombra. O apóstolo Paulo, primeiro eu vou trabalhar a questão aqui da sombra, o sábado como uma sombra. Exatamente, o sábado da criação, o sábado do sétimo dia, o Shabá, ele na teologia cristã, ele é encarado como uma sombra de bens vindouros, de bens futuros, de bens escatológicos, de coisas espirituais. É assim que Paulo diz. Vamos lá. O apóstolo Paulo ele mostra que o sábado é uma sombra. Aqui, ó. Colossenses capítulo 2 e versículo 16, ó. Colossenses versículo 16, ó, 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, entre as sombras da lei, encontram-se os sábados. Inclui-se aqui o sábado do sétimo dia, ou o sétimo dia, o dia de descanso dos judeus. Então, para o apóstolo Paulo, o sábado, ou por que não dizer os sábados, porque os judeus no calendário judaico há vários sábados, não apenas o sábado do sétimo dia, mas existe também os sábados que eles eram colocados e são entre as festas ou dentro das festas. Mas vamos aqui focar no sábado. Para o apóstolo Paulo, o sábado ele é uma sombra dos bens vindouros ou de algo futuro, de algo vindouro. Então, é o apóstolo Paulo quem diz que o sábado da criação, o sábado do sétimo dia, é uma sombra. Ok, meu irmão? Aqui em Hebreus também, capítulo 10, o que o autor da carta aos Hebreus diz aqui sobre a questão. 10.1. Porque tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e na sombra dos bens futuros encontram-se não apenas os sacrifícios, mas como Paulo já mostrou, os sábados, as luas novas, as festas, comidas e bebidas, tudo isso
são vistos por Paulo como sombras das coisas futuras. Ok? Então, meu irmão, visto que eu provei para você, estou provando que o sábado do sétimo dia, ele é uma sombra. Ele é uma sombra de quê? Ele aponta para o quê? Ele aponta para uma realidade. O sábado, ele aponta para uma realidade, eu quero destacar pelo menos duas aqui. Primeiro, o sábado ele aponta para o maior descanso de todos, que é Cristo. Quando Cristo disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ora, na teologia judaica, o sábado ele é um dia de alívio para os homens, um dia de descanso. E Cristo, ele é o nosso sábado. Quando ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quem está em Cristo está no descanso de Deus. Entrou no descanso de Deus. Então, a primeira coisa que o sábado aponta é para o descanso maior e espiritual, o descanso divino que é Cristo. Bem aqui em Hebreus, eu quero ler para vocês aqui. Olha o que o escritor aos Hebreus ele fala sobre o sábado. Hebreus capítulo 4 e verso 4 em diante. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, ele está falando no repouso de Deus, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouveis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso, de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Ora, o repouso aqui, que o autor associa ao sábado do sétimo dia, é o repouso que Cristo trará quando ele voltar. Resta ainda um repouso para o povo de Deus. Vamos continuar aqui. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Ora, meus irmãos, veja que o autor aqui ele está dizendo que procuremos entrar naquele repouso. E que repouso é este? É o repouso futuro. Quando ele diz, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Então, este repouso futuro, ele é exatamente o antítipo do sábado. O sábado é um tipo do repouso futuro. O repouso futuro, já dei o primeiro sinal. O primeiro exemplo é em Cristo Jesus, mas além de Cristo, há um repouso ainda para o povo de Deus. E este repouso em questão, que é um verdadeiro Shabat, ele é o repouso milenial, quando Cristo deixar os céus para vir aqui à terra, para julgar as nações, ele estabelecerá o seu reino milenial. Este reino milenial, ele, como já diz, milênio, ele durará 1000 anos. E no milênio é que nós temos o cumprimento do sábado, do sétimo dia, quando diz, e repousou Deus no sétimo dia de toda a sua obra, de toda a sua criação. Então, o repouso de Deus, ele terá lugar no reino messiânico. Não somente o povo de Deus repousará, descansará de suas obras, mas todas as nações que entrarem no milênio para serem administradas pelo povo de Deus, para serem guiadas, para serem pastoreadas, elas gozarão também de suas obras, elas descansarão de seus trabalhos. Então, assim como no Antigo Testamento, o sábado era um repouso não somente para o povo de Deus, mas para aqueles que habitavam em Israel, até mesmo para os estrangeiros, para os escravos. Vamos aqui para Êxodo, para ilustrar melhor.
O que diz o Êxodo? Êxodo, capítulo 20, versículo 8, vou ler aqui, para que você entenda. Êxodo, capítulo 20, versículo 8 em diante. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro. Guarde bem, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, o sábado era um descanso e ainda é. Na tradição judaica, na cultura judaica, o sábado é um descanso não somente para os judeus, mas para aqueles que peregrinam, para os estrangeiros, para todos os que habitam Israel, o sábado é um descanso. Da mesma forma, no período milenial, o sábado milenial, ele será um dia de repouso, ou 1000 anos de repouso, de paz, não apenas para a igreja, porque não é somente a igreja que estará aqui na terra. Estará aqui na terra Cristo, estará aqui a igreja, e Cristo com a igreja reinará sobre as nações, apacentará as nações com vara de ferro, ou seja, com autoridade. Só você ler Apocalipse capítulo 2 e versículo 26. Eu quero ler para vocês aqui. Apocalipse capítulo 2, o que diz aqui? 26 e 27. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Quando isto acontecerá, irmão? No milênio, quando Cristo vier. E com vara de ferro as regerá. Ou seja, o original diz as apacentará. E serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então aqui nós temos uma promessa que será cumprida no milênio, quando Cristo estiver aqui na terra com a igreja. As nações serão pastoreadas por Cristo e pela igreja. Olha o que diz aqui, Apocalipse 5, 10. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ou seja, que é uma promessa para a igreja. Quem reinará sobre a terra? A igreja. Reinará sobre nada? Não, reinará sobre as nações. O que diz aqui mais? Apocalipse capítulo 12. Vamos aqui, Apocalipse capítulo 12, versículo 5. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger ou de pastorear todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui nós temos mais uma outra promessa milenar, onde Cristo pastoreará as nações com vara de ferro. Regirá as nações. Ora, não é verdade o que diz a Igreja Adventista do 7º dia, que quando Cristo vier, exterminará todas as nações, que todos serão aniquilados, todos se tornarão cinza. Isto não é verdade. Porque se isto fosse verdade, quem então Cristo pastorearia? Mas aqui está escrito que Cristo pastoreará. Aqui, E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações. Aqui é uma promessa de Cristo para reger ou para pastorear as nações. Então está em foco Cristo sendo o pastor das nações durante o milênio e não apenas da igreja. Sim, Cristo vai pastorear a igreja, sim, mas não apenas a igreja. Mas as nações serão pastoreadas por Cristo. E tem que ser assim, meu irmão, para que se cumpra Gênesis capítulo 2, que diz: no 7º dia Deus descansou de toda a sua obra. E Paulo ele vê o sábado como uma sombra. Então o sábado, na qualidade de uma sombra, ele aponta e terá o seu cumprimento no reino de Cristo, de Deus, de Cristo, que ele reinará aqui na terra por 1000 anos. Então vamos aqui para Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Quero ler aqui para você. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão.
e prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo. E ali o encerrou e pôs ele sobre ele para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disso importa que seja solto por um pouco de tempo. Veja então que a razão da prisão de Satanás é para que ele não engane mais as nações. Durante 1000 anos, Satanás estará preso no abismo e não enganará as nações. Ora, se está escrito que ele foi preso para não enganar as nações, logo existirão nações distintas da igreja aqui na terra. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos, isto é, os ímpios, não reviveram, não ressuscitaram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Toda esta leitura que eu estou fazendo aqui para vocês é hiperliteral. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. É somente depois dos 1000 anos do reino de Cristo com a igreja sobre as nações que Satanás será solto. Então, os adventistas do sétimo dia, eles ensinam que o milênio será no céu, o que a Bíblia não diz isso, e ainda eles ensinam que durante esses 1000 anos que a igreja estará no céu, a terra que estará totalmente desolada, sem habitantes algum, sem homem nenhum. Mas isso não é verdade. Durante os 1000 anos haverá nações aqui na terra. E não só isso, mas Cristo e a igreja estará aqui na terra, reinando sobre as nações. E durante estes 1000 anos, Satanás estará preso no abismo. Para quê? Para que não engane as nações. Depois dos 1000 anos, Satanás é solto e sairá nos 4... Vou ler aqui para você, melhor. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, santos aqui é a igreja, e a cidade amada, aqui é a cidade de Jerusalém, a terrena. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Amém. Então, meus irmãos, aqui nós temos uma perfeita relação entre o sábado do sétimo dia com o milênio de Cristo. O sábado, ele é uma figura, ele é uma sombra de algo futuro, a saber, do milênio. Eu quero ler aqui um trecho de Lactâncios. Lactâncios, ele foi um dos pais da igreja. Olha o que ele diz. Ó. O que Lactâncios diz? Veja que para o autor, o sétimo dia aponta para o reino de 1000 anos de Cristo. Lactâncios diz o seguinte, agora, palavras de Lactâncios. Agora vou ajuntar o resto. Portanto, o Filho de Deus mais alto e poderoso virá para julgar os vivos e os mortos, como a Sibila testifica e diz: pois então haverá confusão de mortais por toda a terra, quando o Todo-Poderoso mesmo virá em seu tribunal para julgar as almas dos velozes e dos mortos e de todo mundo. Porém, quando destruir a injustiça e executar o seu grande juízo e tiver convocado à vida os justos, que viveram desde o princípio, ficarão noivos 1000 anos e os regerão com o mais justo mandamento, qual a Sibila proclama em outro lugar, enquanto profere suas previsões inspiradas. Continua a Sibila. Mas ouça, mortais, um rei eterno reina. Então aqueles que estiverem vivos em seus corpos não morrerão, mas durante aqueles 1000 anos produzirão uma multidão infinita, e seus descendentes serão santos e amados por Deus. Mas os que ressuscitarem dos mortos presidirão os vivos como juízes, mas as nações não serão totalmente extintas, mas algumas serão deixadas como uma vitória para Deus, para que sejam ocasião de triunfo para os justos e possam ser sujeitas à escravidão perpétua. Aproximadamente ao mesmo tempo, o príncipe dos demônios, que é o criador de todos os males, será amarrado com correntes e será aprisionado durante os 1000 anos do governo celestial
em que a justiça reinará no mundo, para que ele possa não criar nenhum mal contra o povo de Deus. Depois de sua vinda, os justos serão recolhidos de toda a terra, e o julgamento será completado. A cidade sagrada será plantada no meio da terra, na qual o próprio Deus, o construtor, poderá morar junto com os justos, governando nele. Palavras de Lactâncio, está escrito isso em Padre Anteniceia, volume 7. Então você vê que, por que eu citei Lactâncio? Porque ele foi um padre da igreja que viveu ali no 3º século, muito antigo. Então eu estou mostrando para você que era crença bem fundamentada da igreja primitiva, que os cristãos, eles reinarão 1000 anos com Cristo aqui na Terra. Vou continuar lendo aqui, ó. Eu estou lendo aqui no meu próprio livro. Para vocês que não sabem, eu sou escritor. Aqui é o meu livro, A Lei e o Evangelho. Eu estou aqui na página 452, ó. Nenhum estudante do Apocalipse que deseja realmente produzir um comentário solidamente fundado em dados pode deixar de lado as obras antigas judaicas, bem como a patrística. O iliasmo, ou milenismo, é doutrina ensinada por João no Apocalipse. Um reino milenar pode ser visto em Ezequiel capítulo 38, versos 8 e 16. Hipólito de Roma falou sobre o milênio da seguinte forma: e 6.000 anos devem ser cumpridos, a fim de que o sábado possa chegar. O resto, o dia santo em que Deus descansou de todas as suas obras. Pois o sábado é o tipo e emblema do futuro reino dos santos, quando eles reinarão com Cristo, quando ele vier do céu. Como João diz no seu Apocalipse, pois por um dia com o Senhor é 1000 anos. Como então em 6 dias Deus fez todas as coisas, segue-se que 6.000 anos devem ser cumpridos. E eles ainda não estão cumpridos. Como diz João, 5 caíram, isto é, o 6º, e o outro ainda não é chegado. Ok, queridos? Então, você vê que era crença bem fundamentada e bem divulgada nos pais da igreja que haverá 1000 anos literais aqui na Terra. E não só isso, que esses 1000 anos de Cristo com a igreja sobre as nações, reinando, na verdade, um cumprimento do sábado do 7º dia. Então, eu estou mostrando para você que o sábado do 7º dia, que Paulo diz que ele é uma sombra dos bens vindouros do futuro, ele é uma sombra de quê? Ele é uma sombra do grande sábado, primeiro, de Cristo, segundo, do outro sábado que Cristo trará, que é o sábado milenial. Ok? Se você gostou desta explicação, se você gostou deste vídeo, gostaria que você desse um like, tá bom? Compartilhe nosso trabalho. Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.